Por quase 2 séculos, a Pedra de Roseta foi tratada como um enigma resolvido. A chave que desvendou o Antigo Egito, o artefato que finalmente permitiu à humanidade moderna ouvir novamente as vozes dos faraós. Mas e se essa história estiver errada? Porque quando a inteligência artificial moderna foi aplicada à Pedra de Roseta, sem pressupostos, sem viés acadêmico, sem fidelidade a cronologias estabelecidas, ela não apenas traduziu o texto. Ela percebeu padrões que nenhum estudioso humano jamais questionou. Anomalias linguísticas recorrentes, inconsistências estatísticas, agrupamentos de símbolos que não se comportam como linguagem. E de repente os historiadores estão percebendo algo perturbador. Partes da Pedra de Roseta podem não ser ferramentas de tradução, mas distorções intencionais. Detectei redundâncias embutidas, ambiguidades deliberadas e artifícios estruturais que sugerem que a pedra não foi projetada para esclarecer o significado, mas para controlá-lo, como se a mensagem em que confiamos há gerações tivesse sido filtrada, selecionada ou até mesmo censurada por mãos antigas. Se isso for verdade, então tudo o que foi construído sobre a Pedra de Roseta, cronologias, linhagens reais, até mesmo nossa compreensão das crenças egípcias, repousa em terreno instável. Então, antes de revelarmos o que a IA realmente descobriu, curta e inscreva-se no canal, porque o Egito pode estar nos dizendo o tempo todo e nós estamos ouvindo a voz errada. Vamos voltar no tempo. É 1799. O exército de Napoleão está no Egito, não para passear, não para estudar história, mas para invadir. Eles estão estacionados em uma cidade portuária empoeirada chamada Roseta, conhecida localmente como Rashid. Enquanto reconstruíam um antigo forte em ruínas, um grupo de soldados franceses começa a escavar os alicerces. Um deles, Pierre-François Bouchard, ordena que seus homens removam os escombros. De repente, uma pá atinge algo sólido, não uma pedra solta, nem detritos, uma enorme laje de rocha escura, granodita, retirada do solo. Ela pesa mais de 725 quilos, mais pesada que um urso pardo adulto. Mas não é o seu tamanho que os impressiona, é a inscrição. A pedra está coberta de ponta a ponta com texto. 3 seções distintas. No topo, símbolos pictóricos elegantes esculpidos com precisão. Hieróglifos, a escrita sagrada dos faraós. No meio, uma caligrafia fluida e indecifrável. Mais tarde seria identificada como deótica, a língua cotidiana dos egípcios comuns. E na parte inferior, algo imediatamente reconhecível pelos estudiosos europeus, o grego antigo. Essa última parte mudou tudo. Por mais de 1000 anos, os hieróglifos permaneceram completamente silenciosos. Depois que os romanos assumiram o controle do Egito e proibiram as antigas religiões, o conhecimento de como decifrar esses símbolos desapareceu. Geração após geração contemplou as paredes de Karnak e Luxor, cobertas de entalhes intrincados, sem a menor ideia do que diziam. As pessoas supunham que fossem feitiços, decorações ou símbolos místicos cujos significados se perderam para sempre. O Egito antigo tinha uma voz, mas ninguém conseguia ouvi-la até a descoberta desta pedra. Os estudiosos ainda conseguiam ler grego. Ao traduzirem a parte inferior, perceberam que se tratava de um decreto real emitido em 196 a.C., em homenagem a um jovem faraó chamado Tomé V, no aniversário de sua coroação. Burocrático, oficial, quase entediante. Mas escondido naquele texto estava o milagre. O decreto estipulava que deveria ser escrito em 3 alfabetos: a língua dos deuses, os hieróglifos, a língua do povo, o demótico, e a língua do poder, o grego. Uma comparação perfeita, uma cola.
A Europa entrou numa corrida contra o tempo. Linguistas, historiadores e perfeccionistas passaram décadas comparando os símbolos linha por linha. E, em 1822, um homem decifrou o enigma. Um brilhante estudioso francês chamado Jean-François Champollion percebeu a verdade revolucionária. Os hieróglifos não eram apenas figuras. Eram sons, ideias e significados interligados em um sistema sofisticado. O mundo comemorou. O Egito Antigo voltou a falar. A Pedra de Roseta tornou-se lendária, o próprio fundamento da egiptologia. Caso encerrado. Mistério resolvido. Ou assim pensávamos. Porque aqui está a parte raramente mencionada. E se essa comemoração tivesse acontecido cedo demais? Uma inteligência artificial moderna, capaz de detectar padrões que nenhuma mente humana jamais conseguiu, reexaminou a Pedra de Roseta. E o que descobriu não se encaixa na narrativa simples que contamos há 200 anos. Segundo a IA, algo está enterrado naquele texto, algo deliberado, algo oculto. A pedra pode não ser um simples decreto, pode ser uma obra de engano. E a tradução em que confiávamos está prestes a se tornar muito, muito complicada. Por quê? O passado teme o futuro. Então, por que recorrer à inteligência artificial para analisar uma pedra de 2000 anos? Parece ficção científica, mas é a nova realidade. Veja bem, o cérebro humano é incrível, mas tem limites. Um estudioso como Champollion teve que trabalhar com um punhado de textos, fazendo suposições e comparando-os um a um. Mas uma IA moderna é diferente. É uma máquina de reconhecimento de padrões em um nível que mal conseguimos compreender. Pesquisadores de um projeto universitário conjunto, vamos chamá-lo de Projeto Anubis, alimentaram uma nova rede neural com digitalizações 3D de alta resolução da pedra. Essas digitalizações não são como fotos. Elas capturam a superfície da pedra em nível micrométrico, a uma profundidade de milionésimos de metro. Conseguem detectar marcas microscópicas de cinzel, minúsculas variações de profundidade e ângulo completamente invisíveis a olho nu. Mas a IA não se limitou a observar a pedra. Ela foi treinada com todos os textos egípcios conhecidos já descobertos. Milhares e milhares de inscrições em templos, rolos de papiro, textos médicos e avisos em tumbas. Ela consegue cruzar informações de toda a biblioteca conhecida do Antigo Egito em questão de segundos. Este olho digital não se cansa. Não tem noções preconcebidas nem preconceitos. Não foi ensinado a procurar o quê? Simplesmente procura padrões e encontrou alguns. Encontrou coisas que os estudiosos haviam descartado como erros de escrita ou simplesmente ignorado por 200 anos. O que muitos não perceberam é que a IA não está apenas traduzindo o texto, mas também restaurando-o. A Pedra de Roseta está quebrada. É apenas um fragmento de uma placa de aço ou laje muito maior, que provavelmente tinha mais de 1,8 metros de altura. Faltam a parte superior e as laterais. Durante séculos, estudiosos fizeram suposições fundamentadas sobre o conteúdo do texto desaparecido. A IA utiliza modelagem preditiva. Baseada na gramática e no contexto de milhares de outros decretos reais e textos religiosos, ela consegue calcular com uma precisão assustadora quais eram as palavras provavelmente ausentes. Mas o verdadeiro choque veio quando a IA comparou os 3 textos. A suposição, por 200 anos, foi de que se tratavam de traduções idênticas. A própria pedra o indica. Mas a IA identificou milhares de micro-inconsistências, pequenas palavras que foram alteradas, frases que foram adicionadas em um idioma, mas omitidas em outro. Conceitos fundamentalmente diferentes. Para dizer o mínimo, foi um choque. A primeira constatação foi simples. Os 3 textos não dizem a mesma coisa.
Não se tratava de uma tradução mal feita, nem de um acidente. A análise da IPA sobre a escolha das palavras, a gramática e a estrutura das frases revelou um padrão claro e intencional. As diferenças eram sistemáticas, não erros. Foram intencionais. Um erro ou uma conspiração? A descoberta de inconsistências na tradução pela IA revelou o mistério por completo. Não se tratava de uma chave. Era um conjunto de 3 mensagens diferentes, todas fingindo ser uma só. Era uma brilhante peça de propaganda política de 2000 anos. Para entender o porquê, é preciso compreender a época em que foi criada. 196 a.C. não era uma boa época para o Egito. O faraó Tomé V era apenas um adolescente. Ele herdou o trono aos 5 anos de idade. E o país estava, para dizer o mínimo, em ruínas. Uma enorme guerra civil assolava o país. Facções rivais lutavam pelo poder. Todo o reino estava à beira do colapso. Os sacerdotes que redigiram este decreto não estavam apenas homenageando um rei. Eles tentavam desesperadamente manter o país unido. É aqui que entra a manipulação da informação. A análise da IPA mostrou exatamente como eles adaptaram a mensagem. Primeiro temos o texto em grego antigo na parte inferior. Essa era a língua do governo, dos governantes. Ptolemy pertencia a uma dinastia grega. A análise da IPA mostrou que esse texto é totalmente formal. É um documento político racional. Ele descreve o rei como um benfeitor, um administrador estável. Concentra-se em suas realizações. Ele reduziu os impostos sobre os templos, libertou prisioneiros, restabeleceu a ordem, financiou o exército. É um contrato legal elaborado para fazer com que a burocracia grega o visse como um líder competente e generoso, um bom gestor. Em segundo lugar, há a escrita deótica no meio. Essa era a língua comum, a escrita do povo egípcio no dia a dia. A IA constatou que esta versão é semelhante, mas o tom é diferente. Não se trata tanto de política administrativa, mas sim de tranquilizar. É uma mensagem pública destinada a manter o povo calmo e assegurar-lhe que o rei está do seu lado, que os bons tempos estão a chegar. É a versão de relações públicas. Destina-se a ser lida em voz alta nas praças. Mas o verdadeiro segredo, aquele que muda tudo, estava nos hieróglifos no topo. Esta era a língua sagrada, a língua dos deuses, lida apenas pelos sumos sacerdotes e pela elite instruída. E aqui a IA descobriu que o texto sai completamente dos trilhos. Não se trata apenas de um decreto político. É um texto teológico avançado, onde o texto grego diz Rei Ptolemy, o benfeitor. O texto hieroglífico diz algo como o rei das terras superiores e inferiores, filho de Ra, a imagem viva de Amon, o amado de Horus, que faz as duas terras prosperarem. A descobriu que esta versão está repleta de associações divinas, jargão religioso complexo e metáforas sagradas. Não apenas honra o rei, como o deifica. Isso confirma seu status como um deus vivo na Terra, uma continuação direta de milhares de anos de tradição ferônica. Essa foi uma manobra magistral. Os sacerdotes estavam jogando um jogo duplo. Aos governantes gregos, apresentaram um documento legal prático, mas aos deuses e à sua própria elite egípcia, apresentaram um texto sagrado que reforçava seu poder e a natureza divina da realeza. Estavam contando duas verdades diferentes ao mesmo tempo. Mas essa mentira política escondia um segredo mágico muito mais profundo. O que as imagens realmente significam. O modelo de aprendizado profundo da IA não apenas leu as palavras, ele analisou as imagens. E é aqui que o mistério se aprofunda ainda mais. Veja bem, hieróglifos são figuras. Um pássaro é um pássaro. Uma cobra é uma cobra. Foi isso que Champollion nos ajudou a entender.
Mas e se esse fosse apenas o primeiro nível? E se a forma como o pássaro foi esculpido tivesse um segundo significado? Foi isso que a IA descobriu. Ela começou a encontrar padrões que não tinham nada a ver com linguagem e tudo a ver com teologia visual. O que ninguém te conta é que, na escultura de hieróglifos sagrados, nada é por acaso. A IA descobriu que pequenas variações artísticas, coisas que os olhos humanos veriam apenas como estilo ou o talento específico do escultor, eram, na verdade, um código oculto. Por exemplo, a IA cruzou os símbolos de pássaros na pedra com milhares de outros símbolos de pássaros de templos do mesmo período. Ela descobriu que o ângulo específico do bico do pássaro, ou se suas asas estavam abertas ou fechadas, não era aleatório. Era uma escolha simbólica consistente. Um pássaro com o bico ligeiramente aberto poderia fazer parte do texto público para o sol, mas o próprio bico aberto era um símbolo codificado à parte para transmitir respiração ou vida. A IA analisou a profundidade das gravuras. Descobriu que certos símbolos, como os de Deus ou da ordem, estavam gravados frações de polegada mais profundamente do que o texto político ao redor. Isso lhes conferia uma sombra sutil, uma ênfase invisível a menos que se estivesse procurando por ela. Era uma mensagem oculta, na luz e na sombra. Essa teologia visual era uma segunda língua, uma mensagem subjacente à mensagem pública, uma mensagem que apenas um sumo sacerdote e iniciado treinado conseguia decifrar. A IA descobriu que o texto hieroglífico operava em dois níveis simultaneamente. Havia o texto público, o decreto que louvava o rei. Mas oculta dentro desse texto, entrelaçada nos próprios traços dos símbolos, havia uma segunda mensagem secreta. Essa mensagem não era para os gregos, nem mesmo para o povo comum. Era para os deuses. Isso redefine completamente a pedra. Não se trata apenas de um decreto. É um feitiço gravado em pedra. É um ritual ativo concebido para usar o decreto do rei como forma de reforçar a ordem divina do universo. Os sacerdotes estavam usando seu dever político como disfarce para um ritual religioso de grande escala. Na verdade, eles escondiam sua magia à vista de todos. E o conteúdo dessa mensagem oculta não tinha nada a ver com impostos, nem com um decreto, mas sim com um ritual. Qual era essa mensagem mágica secreta? A IA, agora reconhecendo o código visual, começou a cruzar os padrões, não com decretos políticos, mas com textos religiosos. A IA analisou o Livro dos Mortos, guias rituais de templos e papiros mágicos, e encontrou uma correspondência. A mensagem oculta não era uma mensagem propriamente dita, mas sim uma fórmula. A IA descobriu que a sequência de símbolos enfatizados, as gravuras mais profundas, os pássaros angulados e os agrupamentos geométricos específicos formavam um texto coerente. E esse texto era um poderoso e complexo feitiço ritual. O propósito desse feitiço era restaurar Mahat, o conceito egípcio de ordem divina, verdade e justiça, e banir ativamente o Fet, o conceito de caos, violência e mentiras. Lembre-se, o Egito estava no meio de uma guerra civil brutal. Para os sacerdotes, este não era apenas um problema político, era um problema cósmico. O caos da guerra civil significava que Isis-Fet estava à solta no mundo e a própria estrutura do universo estava em perigo. Eles precisavam fazer algo. A Pedra de Roseta, concluiu a IA, era esse algo. Era um ato de magia massivo patrocinado pelo Estado. O decreto público sobre Tomifus era apenas o componente material físico, a história de cobertura para uma obra mágica muito maior. Ao louvarem o rei como o filho divino de Ra, eles estavam ritualmente restabelecendo seu lugar como guardião de Mahat.
Ao esculpirem o decreto em 3 línguas, estavam simbolicamente unindo todo o reino. E ao incorporarem esse feitiço visual secreto, estavam lançando uma rede de poder divino sobre a terra. Um feitiço para conter o caos e pôr fim à guerra. Esta é uma revelação impressionante. Pensávamos que a pedra fosse um livro de história. História é um livro de feitiços. Os sacerdotes não estavam apenas sendo bons políticos, eles agiam como defensores cósmicos do mundo, usando as únicas armas que possuíam: rituais, símbolos e segredos. Mas a magia que usavam era mais antiga e estranha do que qualquer um imaginava. Mais antiga do que pensávamos. É aqui que a história dá uma guinada, deixando de ser um mistério político para se tornar algo completamente diferente. A IA, com sua memória perfeita para cada texto egípcio, começou a sinalizar a linguagem na camada mágica oculta. Era, em uma palavra, bizarra. A análise linguística da IA revelou que a gramática e o vocabulário usados nesse feitiço secreto eram arcaicos. Não estamos falando de algo um pouco antiquado. Estamos falando de uma língua do Antigo Império. Uma língua com mais de 1000 anos. Mesmo quando a pedra foi esculpida em 196 a.C., era como encontrar um parágrafo dos Contos de Canterbury de Chaucer, escondido dentro de um documento legal moderno. O que isso significa? A primeira teoria é a mais lógica. Os sacerdotes estavam sendo intencionalmente arcaicos. Eles estavam usando a linguagem mágica antiga, sagrada e mais poderosa de seus ancestrais para tornar o feitiço mais potente. Era uma forma de conectar seu novo rei, nascido na Grécia Antiga, aos poderosos faraós do passado, uma prática comum em contextos sagrados. Mas a IA propôs uma segunda possibilidade, ainda mais chocante. A IA não apenas leu o texto. Ela analisou as marcas microscópicas do cinzel, o rastro da ferramenta do antigo escultor. E o que descobriu sugere que a superfície da pedra pode não ser uniforme. Certas áreas da pedra, particularmente onde se encontram os hieróglifos, mostram vestígios tênues, quase imperceptíveis, de inscrições anteriores sob o texto principal. Isso é uma revelação bombástica. Será que a pedra de Roseta foi esculpida novamente? É possível que esta laje milenar originalmente contivesse um texto mais antigo, um texto de 1000 anos atrás, que foi apagado e reescrito pelos sacerdotes de Ptolemy? A análise das marcas de ferramentas feita por IA é consistente com um documento adulterado, um documento que foi raspado e reutilizado. Isso abre um universo de perguntas. Se foi esculpido novamente, o que dizia o texto original? Seria uma fórmula mágica perdida, tão poderosa que os sacerdotes queriam se apropriar de seu poder? O registro de um rei esquecido? Ou um segredo tão perigoso que os sacerdotes sentiram a necessidade de literalmente cobri-lo com seu novo decreto de segurança? A pedra que pensávamos ser a chave para a história pode ser uma lápide escondendo uma história ainda mais antiga e secreta sob ela. Mas o que faltava na pedra era ainda mais aterrador. Preenchendo as lacunas, a descoberta final, e talvez a mais arrepiante, vem do que não está lá. Como dissemos, a pedra de Roseta é um fragmento quebrado. A parte superior, que continha o texto hieroglífico mais sagrado, desapareceu quase completamente. Por 200 anos, os estudiosos simplesmente deram de ombros e presumiram que a parte faltante era mais do mesmo. Mais elogios ao rei, mais detalhes sobre o decreto. Mas a IA, com sua modelagem preditiva, preencheu essas lacunas. E o que ela encontrou não foram elogios. Foi uma maldição. Usando seu vasto banco de dados de inscrições de templos e textos antigos, a IA
cruzou informações dos fragmentos sobreviventes. A análise revelou que a estrutura do decreto não correspondia a outros documentos políticos. Ela coincidia com feitiços de proteção ritual e marcos de fronteira, criados para afastar o mal. A IA previu, com alto grau de probabilidade, que a seção superior desaparecida da Pedra de Roseta continha um longo, complexo e aterrador aviso ritual. Não se tratava apenas de uma placa de não remova. Era uma fórmula mágica sofisticada que invocava os deuses do Egito, Anubis, Thoth e Sekhmet, para proteger o decreto. Provavelmente, o texto previa consequências terríveis e específicas para quem o movesse, danificasse ou interpretasse erroneamente seu significado sagrado. Os sacerdotes não estavam apenas honrando seu rei. Estavam armando uma armadilha em seu próprio texto. Estavam garantindo que seu grande feitiço mágico, aquele oculto no decreto, permanecesse ativo e inalterado pela eternidade. Essa descoberta transforma a pedra de um documento passivo em um objeto ativo, um talismã mágico com um sistema de defesa embutido. E por 200 anos ela permaneceu em um museu. Seu verdadeiro propósito completamente desconhecido. Essa descoberta não apenas reescreveu a história, como também deu início a uma guerra moderna, um símbolo do colonialismo. Essa nova análise de IA jogou gasolina em um incêndio já existente. O debate sobre a repatriação. A localização da Pedra de Roseta, no Museu Britânico, em Londres, há muito tempo é motivo de controvérsia. Para muitos egípcios, ela representa um símbolo de apropriação colonial, uma relíquia tomada pelos britânicos dos franceses que a haviam tomado do Egito. A pedra foi confiscada durante um período em que a voz do Egito estava silenciada. Por décadas, o Egito solicitou formalmente sua devolução. E por décadas, o Museu Britânico recusou educadamente, afirmando que a pedra é um artefato global e que seu melhor destino é onde está, acessível a milhões de pessoas. Mas essa nova descoberta feita por IA muda toda a discussão. O que muitos ignoraram é que arqueólogos e pesquisadores egípcios agora estão fazendo uma nova e poderosa reivindicação. Não se trata apenas de "vocês levaram nossas coisas". É como se você o tivesse segurado por 200 anos e nem sequer soubesse o que era. O argumento é que a Academia Ocidental, apesar de todos os seus recursos, não captou o verdadeiro significado. Viu uma tradução simples, mas perdeu a magia, a teologia, o código visual. Pesquisadores egípcios argumentam que sua profunda familiaridade cultural com as nuances de sua própria herança teria permitido que eles vissem essas camadas. É aqui que a tecnologia se torna uma arma. Imagens 3D de alta resolução e bancos de dados de acesso aberto estão democratizando o acesso a esse conhecimento atualmente. Qualquer pessoa com o software adequado pode analisar as inscrições da Pedra de Roseta com detalhes extraordinários, seja no Cairo ou em Nova York. Essa igualdade tecnológica coloca em questão a antiga noção de que os artefatos devem permanecer em museus ocidentais para estudo. O debate agora transcende a propriedade. Trata-se de equidade intelectual e justiça histórica. À medida que a IA continua a revelar novas dimensões da Pedra de Roseta, a discussão sobre a que lugar ela pertence torna-se mais urgente. Mas enquanto os políticos disputam a pedra, os estudiosos travam sua própria batalha. Especialistas estão em pânico. Se você acha que cientistas sempre discutem evidências com calma e chegam a conclusões racionais, é porque claramente nunca viu arqueólogos debatendo sobre descobertas de IA. A resposta acadêmica às revelações da Pedra de Roseta tem sido extremamente polarizada.
Há defensores apaixonados e céticos ferrenhos se enfrentando no que se tornou um dos debates mais acalorados da egiptologia nos últimos tempos. Muita gente está enlouquecida com isso. De um lado, estão os pesquisadores entusiastas da tecnologia que acreditam que a IA está revelando verdades que o viés humano e o reconhecimento limitado de padrões mantiveram ocultas por séculos. Eles apontam para a consistência das descobertas da IA, para o fato de o código visual se repetir em outros textos do mesmo período. Para eles, isso é prova de que precisamos repensar nossa confiança nas traduções tradicionais. Por outro lado, temos egiptólogos experientes que dedicaram suas carreiras inteiras ao estudo desses textos. Muitos deles são profundamente céticos. Eles argumentam que os sistemas de IA podem identificar correlações, mas não conseguem compreender verdadeiramente o significado, o contexto ou as nuances. Dizem que os textos antigos exigem um toque humano que os algoritmos simplesmente não conseguem fornecer. Há professores que escreveram livros sobre a Pedra de Roseta, sendo informados de que o trabalho de suas vidas se baseia em uma tradução superficial e falha. Eles não estão apenas argumentando, estão protestando veementemente. A divisão geracional é notável. Os acadêmicos mais jovens tendem a ser mais receptivos, enquanto os mais experientes são mais céticos. Mas não se trata de uma divisão simples. O que torna este debate tão intenso é que não se trata apenas da Pedra de Roseta. Trata-se do futuro de toda a área. Se as descobertas da IA forem levadas a sério, isso significa potencialmente revisitar milhares de traduções. Significa que toda a nossa compreensão do Egito Antigo pode estar errada. E quanto aos manuscritos do Mar Morto, à epopeia de Gilgamesh, aos cotizes maias e a outros textos decifrados. Eles já estão sendo inseridos nesses novos modelos de IA. Isso não é apenas uma dor de cabeça acadêmica. É um desafio fundamental à autoridade e à expertise de toda uma disciplina acadêmica. Ninguém gosta de ouvir que o trabalho de sua vida pode ter falhas. E como sempre, onde há mistério, há conspirações.